Boa noite a todos, queridos irmãos. Muita paz e muita luz nessa noite. Em mais um momento aqui na Casa da Santíssima, graças a Deus, que os Espíritos Trabalhadores da Luz, que o Senhor Jesus permita-nos uma boa reunião e que todos nós possamos regressar às nossas casas melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio. Da mesma forma, os senhores e senhoras pela rede, pela internet, muita luz e muita paz em nosso estudo dessa noite, graças a Deus. Queridos irmãos, gostaria de, antes de iniciarmos o nosso estudo dessa noite, fazer um rápido comentário aqui, que no outro vídeo eu esqueci a data do aniversário de Allan Kardec, não é? É 3 de outubro, tá? Deu um branco aqui, por isso é importante sempre nós estudarmos. Porque uma coisa que a gente estuda, faz leitura, faz textos, faz estudos, e mesmo assim, às vezes, dá aquele branco, aquele lapso na memória, não é? Então 3 de outubro de 1804, tá? Nascimento de Allan Kardec. Bom, nosso tema de hoje, ele está contido nessa obra aqui de Allan Kardec, tá? No Livro dos Médiuns. É a primeira parte do Livro dos Médiuns. Chama-se A Espíritos, ou seja, o nosso tema de hoje. Existem espíritos? É verdade? Realmente existe a espíritos? Então Allan Kardec, ele inicia essa obra com essa pergunta. E ele vai dissertando. Então, todo o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é o nosso assunto de hoje aqui, tá? O que acontece, queridos irmãos? Será que é uma realidade os espíritos? Existem espíritos, não é? O Espiritismo trata da relação entre os homens encarnados e os espíritos. Mas Allan Kardec, percebendo a nossa dificuldade no entendimento da questão espiritual, ele inicia o livro dos Médiuns, com essa pergunta: há espíritos? Então a gente percebe o quê? Antes da doutrina espírita, qual era a visão que nós tínhamos dos espíritos? Era exatamente isso daqui, não é? Um fantasma voador, que ficava para lá e para cá, aterrorizando os homens, assustando, não é isso? Não era essa a visão que nós tínhamos? Um lençol sem forma definida. Pelo menos eu tinha essa visão. Espírito, é fantasma. Eles estão no mundo para assombrar a gente, para assustar, não é isso? Eu que nem dormia à noite. Nossa, minha mãe que o diga. Não conseguia dormir, olhava para a janela, vai aparecer um espírito, vai aparecer um fantasma. Vi uma sombra, um gato, correu no muro, refletia ali, é um espírito. Então, a visão que nós tínhamos dos espíritos antes da doutrina espírita, literalmente é essa aqui. Um fantasma voador, um lençol sem forma definida, que vive para aterrorizar a gente, que eu morria de medo, por sinal. Não é isso? Mas com o advento do Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos e os estudos que nós realizamos, nós identificamos o quê? Segundo Allan Kardec, que os próprios espíritos afirmaram a ele: olha, nós, os espíritos, somos a alma dos homens que viveram na Terra. Então esse lençol aqui, ele simplesmente deixou de existir com o advento do Espiritismo, tá? E o que é o Espírito hoje? É a alma dos homens que viveram na Terra. Nada mais que isso. Então essas almas, esses espíritos, eles não são demônios, nem muito menos entidades iluminadas que vivem aí no paraíso, não. São espíritos. E aí tem várias categorias de espíritos, não é? Que nós sabemos: espíritos imperfeitos,
bons espíritos, espíritos puros. Mas a grande verdade é que os espíritos nada mais são que a alma dos homens que viveram na Terra. Esse bonequinho aqui tem nos ajudado muito aos nossos estudos, né? Ele já é bem antigo, então é bem prático. Então, na grande verdade, os espíritos é isso aqui, ó. Um homem com corpo físico material, que no caso aqui o Carlinhos, Carlos Augusto, a Cristiane, todos nós aqui. E no momento da morte do corpo físico, acontece isso aqui, ó. O espírito sai e continua a sua trajetória com o corpo. Veja, dá para ver o Carlinhos através do espírito, não dá? Exatamente por quê? Porque esse corpo do espírito, que nós damos o nome de perispírito, é um corpo fluídico, é um corpo espiritual. Mas nem por isso ele deixa de ser um corpo que interage com o meio ambiente que ele vive. Lembra de Nosso Lar? Quando André Luiz é resgatado, é colocado na maca, chega naquela cidade, Nosso Lar, que maravilha, lindo, jardins, tem tudo. Tem veículos, que é o aeróbus, tem edifícios, não é? Tem a comida espiritual que eles precisam ainda, dependendo da condição do espírito ali, a comida fluídica, tem tratamento, enfim. E a gente vê que ele recebe um tratamento onde? No corpo espiritual havia uma ferida nessa região. E através de medicamentos e passes fluídicos, há uma reestruturação, há uma recuperação no corpo espiritual dele. E aí depois nós vemos ele interagindo com o meio ambiente, com o meio espiritual, através do quê? Desse corpo espiritual. Então, meus irmãos, os espíritos, eles não são esse fantasma voador, o nada, como nós tínhamos essa visão, de forma nenhuma. O espírito, ele possui um corpo espiritual, ele ocupa lugar no espaço? Sim, ocupa, na dimensão que lhe é própria, não é? Em determinados momentos, esse corpo, ele pode tomar forma física como o nosso corpo material. A gente encontra muito isso na literatura do grande cientista William Crookes. Coloca lá na internet. O cientista William Crookes, materialização de espíritos. E nós vamos perceber que durante 3 anos, esse pesquisador, ele realizou pesquisas com o espírito materializado, com o corpo como o nosso momentaneamente, que recolhe fluidos, energias do médium, que é o ectoplasma, combina com o seu perispírito, seu corpo espiritual, dando forma física, material, como eu aqui estou. Você pode apalpar, ele medir a temperatura do corpo, pulsação, peso. O espírito enchia um balão de gás, mostrando que tem pulmões, que ele aspira ar, bota para fora, enfim, realizou várias pesquisas, isso está tudo nos livros, está na internet, coloca lá as fotos, William Crookes, isso é só um deles, tá? É o mais famoso. Então a gente vai vendo que o espírito é uma realidade. Por isso Allan Kardec inicia a obra O Livro dos Médiuns com essa pergunta: há espíritos? Há. Ocupa espaço, o local no espaço? Sim, ocupa. Ele tem um corpo? Sim, que continua com ele, o corpo espiritual, ou chamado por nós de perispírito. E que servirá de forma para quê? Para a nova reencarnação. Exatamente isso daqui, ó. O perispírito é a forma que moldará o novo corpinho em futura reencarnação. Então, aqui reflete as suas memórias. Tudo aquilo que nós realizamos aqui. Mas aí é assunto para outro vídeo, outro tema, não é? Sobre o perispírito. Então, ele tem um corpo espiritual que ele carrega com ele. E o espírito, ele leva as suas memórias, as suas lembranças, os seus amores, não se perdem com a morte do corpo físico. Então o espírito é algo verdadeiro,
é algo que interage com o meio ambiente. E ele se aproxima de nós. Quantas e quantas vezes? Ora, então vamos lá. Se o espírito, ele possui um corpo espiritual, que ele interage com o meio ambiente, se ele se aproxima de mim, meu pai, por exemplo, que desencarnou, certamente ele se aproxima de mim. Por que não pode haver o quê? Uma comunicação. Se eu, como encarnado, eu tenho esse corpo espiritual, não é? Simplesmente está assim, ó, esse aqui é o Carlinhos, tá? O corpo espiritual e o corpo físico. Sou eu, como espírito. E o meu papai está aqui, do meu lado. Então, isso aqui, ó, acontece essa fusão aqui, de perispírito para perispírito. E estabelece o quê? Uma ligação mental. Pois a comunicação dos espíritos é o pensamento. Então nada impede de um espírito se comunicar conosco. E principalmente quando a pessoa possui uma coisa chamada o quê? Mediunidade. A mediunidade são portas, são janelas abertas que o espírito do encarnado consegue interagir com o espírito desencarnado e capta com muita nitidez, dependendo do grau da mediunidade de cada um, essas memórias, essas lembranças, essa mensagem. Aí surge o quê? A clarividência, a clareaudiência, a psicografia, não é? A percepção de alguém ao seu lado, as sensações daquele espírito, e assim vai, tá? Então, gente, o espírito, ele possui sim um corpo espiritual, interage com o meio ambiente, tem a capacidade de se comunicar conosco, não é? E nós percebermos vice-versa isso, tá? Então, o espírito é uma realidade. Então, essa visão que nós tínhamos anterior à doutrina espírita, ela termina com o advento do espiritismo. Ou seja, ela começa a tomar um novo campo de estudo, de pesquisa, através da doutrina espírita. E o estudo desse corpo espiritual aqui vai resolver inúmeros problemas que a medicina hoje não consegue achar causa. Todas as doenças crônicas, a relação está aqui, ó, no corpo espiritual. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um ator muito famoso da Rede Globo, que ele teve um problema cardíaco. E ele fez o transplante de coração. E algum tempo depois, um novo coração apresentou o mesmo problema. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras, onde está a causa do problema físico, que refletiu no corpo físico? No coração físico ou no coração perispirítico? Do perispírito. Tudo indica o quê? Que a forma aqui está com algum defeito. Reflete no corpo físico. Tanto é que o novo coração apresentou problema, se não foi o mesmo, similar. E acabou que ele faleceu do coração, não é mesmo? Então veja, o espírito é uma realidade, tá? Não é algo fantasioso, nós não inventamos o espírito, não é? Muitas pessoas acreditam que a doutrina espírita inventou a reencarnação, os espíritos, de forma nenhuma. Allan Kardec não inventou nada. Ele simplesmente recolheu informações dos espíritos superiores, pesquisou, anotou, comprovou e editou as obras, os livros. Então a doutrina espírita, ela não inventou essas coisas. Ela simplesmente tem um caráter de filosofia espiritualista, que é alguma coisa que explica a espiritualidade. Que o Carlinhos que aqui está, não é esse corpo de carne e osso. Não, nós não somos isso. Está provado, não é? Vai lá, William Crookes, veja lá as pesquisas com o espírito materializado. Então, o Carlinhos não é esse corpo de carne e osso. O Carlinhos é um ser
espiritual, temporariamente habitando um corpo de carne e osso. O corpo funciona para o espírito uma prisão, porque o Carlinhos só consegue ver o que os olhos conseguem captar e o cérebro codificar, o que o ouvido consegue captar, o que o tato consegue perceber, captar, não é? Então, para o espírito que perdeu o corpo físico, não. Ele enxerga por um todo, ele ouve por um todo, como Kardec nos diz. Não precisa de órgãos sensoriais como nós precisamos. O espírito tem a possibilidade de irradiar de acordo com o seu grau evolutivo. Ah, mas o espírito se divide? Até aquela história da novela Alma Gêmea, não. Não há divisão de espíritos. Cada espírito é único. O que há é o seguinte: o espírito, dependendo da sua condição espiritual, ele consegue irradiar-se, consegue se expandir. Vê o sol é só um, não é? Mas ele ilumina a Pavuna, ilumina o Japão, ilumina Nova York, ilumina Madureira. Assim são os espíritos superiores. Eles conseguem irradiar seu campo magnético, a sua luz, o seu alcance, mas nunca se divide. Cada espírito é único. O espírito é criado simples, de único e ignorante. Começa a sua trajetória. Pouco a pouco, através das inúmeras reencarnações, ele vai se aperfeiçoando, tendo novos conhecimentos, resgatando os erros que foi cometendo pelo caminho. É aí que entra a dor, alguns sofrimentos, algumas dificuldades. E ele vai o quê? Galgando situações melhores. Vai se auto-iluminando. Por isso que Jesus afirmou: brilhe a vossa luz. Mostrando que nós somos luzes. Não somos carne e osso. Temporariamente habitamos um corpo carnal. Então, essa visão de espírito que nós somos imortais é muito importante. Por quê? Porque eu posso viver a vida? Sim, devemos viver a vida. A vida foi feita para ser vivida em todos os momentos. Há momento do estudo, sim, da formação acadêmica, sim, do trabalho, da espiritualidade, que é esse nosso momento aqui, sim, é um dos momentos de espiritualidade, é o centro espírita. Porque a espiritualidade é um sentimento íntimo. É o encontro com Deus, que é a natureza, a nossa essência divina. Então, estar no centro espírita é um dos momentos de espiritualidade. O passeio com a família domingo, na praia, no campo, no parque, sim, devemos. Então, cada coisa ao seu tempo. A vida é maravilhosa. Ah, mas eu tenho tanto problema, Carlinhos. Sim, os problemas, num planeta como esse atrasado, de provas e expiações, fazem parte do caminho. E com os problemas, nós aprendemos e progredimos. Não é mesmo? Os problemas de hoje serão o grande aprendizado amanhã. E os problemas de ontem que nós passamos são as lembranças de hoje que nós aprendemos com eles. E assim o espírito vai o quê? Progredindo. Então problemas existem para todos. Claro que às vezes está difícil, não é? A gente procura ajuda com um amigo no centro espírita, é natural e devemos. Mas a vida é boa, é repleta de momentos maravilhosos. Então, cabe a nós vivermos com alegria, com satisfação, esse mundo físico que nós estamos inseridos. Porque, veja, vamos prestar atenção numa coisa. Nós somos criaturas espirituais, não é? Por que nós estamos encarnados agora, nesse momento aqui, num corpo de carne e osso? Porque há a necessidade dessa experiência. Porque há a necessidade dessas experiências físicas, materiais. E o que são essas experiências físicas materiais? É a vida. A vida ela é constituída de trabalho, de estudo, de família, não é? De lazer.
tudo ao seu tempo. Então, devemos sim vivê-la com alegria, com sabedoria, simplesmente com uma orientação de Emmanuel a Chico. A gente sempre lembra disso. Quando o Chico pergunta, o que devo fazer para eu fazer esses livros, né? Aquela coisa no filme lá, a gente vê muito isso bem claro, muito bacana. E Emmanuel diz o seguinte, 3 coisas, Chico, que são disciplina, disciplina, disciplina. Então, esse é o grande legal da vida. Essa é a grande proposta. É viver essa experiência física material, vivê-la, mas com o entendimento da disciplina. E a doutrina espírita não nos proíbe de nada, mas ela te mostra o caminho. Olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Ah, mas e se eu quiser fazer o errado? Sim, você pode. Você tem o livre-arbítrio. Mas você vai, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não estamos aqui amedrontando ninguém de forma nenhuma, mas isso é lei universal, não é mesmo? Tudo que nós semeamos, lá na frente nós colheremos. Então, viver a vida, disciplina, disciplina, disciplina. Mas por que a gente está com essa proposta aqui de viver esse momento da experiência física material? Porque Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos, na questão 85 de O Livro dos Espíritos e 86 e as sequentes, à frente. Ele pergunta o seguinte, qual dos mundos é a verdadeira a experiência? Será que é o mundo físico, esse é o nosso momento? Ou o mundo espiritual, não é? Qual seria aí o mundo mais correto, mais verdadeiro? E os espíritos dizem, o mundo espiritual. Mas há necessidade do enlaçamento entre as experiências físicas e o retorno ao verdadeiro mundo espiritual, para que o espírito o quê? Ele progrida, ele evolua. Então, esse momento nosso na matéria é fabuloso, é maravilhoso, é muito precioso. Por isso nós devemos viver intensamente, cada minuto, cada segundo, procurar fazer o melhor. Mas o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Por isso que a gente falou, nós somos espíritos imortais, em um momento transitório em um corpo de carne e osso. E aí, quando eu desencarnar, eu vou para o paraíso tocar harpa pela eternidade ou vou queimar no inferno porque eu errei? Não. Você vai continuar simplesmente sem um corpo de carne e osso. Você será atraído para junto de espíritos compatíveis com a mesma sintonia nossa. É o que nós chamamos de umbral. Muitas pessoas acreditam que Deus criou umbral. Deus não criaria umbral, senão criaria inferno. Deus é luz, é amor, é vida, que é o melhor para os seus filhos. Ele criou planetas, galáxias. A criação do umbral que nós conhecemos são zonas que os espíritos encarnados e desencarnados, pelo seu desequilíbrio, pela vaidade, pelo orgulho, pela maldade, pela ambição, pelo sensualismo, vai condensando essa matéria negra, escura, e isso vira uma matéria, literalmente. Porque o mundo espiritual é uma matéria mais sutil, mas é matéria. Os nossos pensamentos são materiais, eles criam, literalmente. Então, se eu penso em coisa ruim, negativa, eu crio esse lixo. E o que acontece? Não tem uma conluve na espiritualidade para ir recolhendo isso, não é? Isso vai o quê? Montuando, acumulando. E vai atraindo essas criaturas de igual para aquelas camadas ali mais densas. Então, esse é o umbral narrado aí por André Luiz nas obras, que a gente tanto teme. É aqui. O espírito desencarna e não consegue elevar, não consegue estar aí se arrastando aqui, não é? Simplesmente pelo seu psiquismo, pelo seu pensamento. Então Carlinhos perdeu o corpo de carne e osso, espero que não aconteça agora, é só um exemplo, né? Carlinhos perdeu o corpo de carne e osso aqui agora,
Carlinhos não vai virar anjo, nem muito menos demônio. Eu continuarei comigo. Eu continuarei com o mesmo pensamento meu. Com as minhas dores, as minhas memórias, os meus amores, os meus ódios, a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas virtudes, enfim, todos nós continuaremos nós mesmos. Isso são os espíritos. Mas e aí a pergunta do Kardec, não é? Bom, se o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, veja só, o mundo verdadeiro que pré-existe a tudo e sempre existiu e sempre existirá, e ele poderia existir sem um concurso do mundo físico, é o mundo espiritual. É a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria. E aí o que a gente leva a crer com isso aí? A ação dos espíritos a todo momento em nossas vidas. Sim, eles que comandam tudo isso. Ah, que isso, Carlinhos? Sim, são os espíritos trabalhadores do Senhor, quem coordenam todo esse projeto da Terra. Cada planeta é um projeto. As coisas não é um barco à deriva, no mar, na tempestade, que vai aonde o vento levar, vai se acabar nas rochas, nos recifes de corais. Não. Os planetas, ele tem uma proposta muito bem estabelecida, são projetos espirituais. As populações dos planetas, nós e todos os seres que aqui estão sendo acompanhados pelos espíritos. Todos nós temos o nosso anjo guardião e temos os nossos espíritos protetores auxiliares. Como assim? Sim, o anjo da guarda é um espírito já numa hierarquia muito superior a nós. Ele é um dos responsáveis pela nossa trajetória reencarnacionista. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Pela sua condição já espiritual, de espírito já muito elevado acima da humanidade da Terra, de todos nós aqui. E temos o papai que desencarnou, que é meu auxiliar protetor. Eu tenho, no caso, o meu irmão Manuel, que é o meu irmão amigo espiritual, que sempre me acompanha, que me passa as informações, que puxa a minha orelha, não é? Puxa a minha orelha direto, quer dizer, eu fico até com vergonha natural. Te avisei, enfim, e vai por aí. Então nós temos sempre o amparo dos espíritos ao nosso lado. Ninguém está perdido, ninguém está desamparado. Ah, mas não é possível, Carlinhos, tudo está dando errado. Aconteceu isso comigo, eu fui vítima de um assalto, de uma injustiça, não é possível, e eu estou cheio de problema, e nada resolve na minha vida, eu fui esquecido. Não, ninguém é esquecido. Em todo o universo, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: Deus não é muito grande, muito poderoso, para se preocupar com cada homem? E a resposta dos espíritos: Deus preocupa-se com cada uma de suas criaturas. Cada uma de suas criaturas. Veja, então todos nós estamos sendo amparados, estamos sendo assistidos. Ah, mas e os problemas? Sim, existe uma lei universal, a lei de causas e efeitos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, para que o Carlinhos aprenda. Caramba, estou passando por isso aqui, é porque eu errei no passado. Não é o outro que está passando, sou eu. É o próprio espírito reencarnado de novo em novo corpo, em outro corpo. Mas ele passa pelos dramas, pelos sofrimentos, por dificuldades que certamente ele fez por merecer. Ele cometeu equívocos na sua trajetória. A semeadura foi errada, equivocada. E a colheita hoje está sendo equivocada, errada. Para mim, mas para Deus é correto. Tem um ditado que diz assim, não é? Deus escreve certo em linhas tortas. Está errado. Deus escreve certo em linhas corretíssimas, certíssimas. O universo é um projeto divino. Todos os planetas, todos os seres, eles seguem uma diretriz. Eles seguem um projeto muito bem estabelecido. Tudo aquilo que nós vemos aparentemente fugindo do controle,
problemas, dificuldades foram criados pela criatura humana em passado. Se não foi nessa existência, foi em outra. Ah, mas isso não vai acabar, Carlinhos? Como é que pode? Sim, tudo passa. Pode não passar nessa existência, pode não passar nessa semana, não pode não passar hoje, mas tudo passa. Como o Chico dizia, né, Cris? Cris gosta muito dessa frase, né? Muitas vezes nós não podemos mudar o nosso hoje, porque ele é o reflexo do ontem. É o meu ontem que está aqui, eu estou colhendo. Mas eu posso semear o bom grão para amanhã ter uma vida muito melhor que hoje. E quantas dificuldades nossas nessa existência são superadas, são corrigidas. Tem inúmeros relatos disso, não é? Às vezes a pessoa vem com um propósito ali para acontecer esse drama com ela aqui, mas ela tem uma vida tão espetacular no sentido de boas ações, de regeneração íntima, de realmente fluir o bem, que era para ela acontecer isso, acontece isso aqui. Ao passo que muitos vêm para acontecer isso e acabam se comprometendo. E aí acontece coisa além daquilo. Enfim, há sempre essa relação entre nós encarnados e os espíritos do Senhor que coordenam a nossa existência. Mas nunca haverá espírito protetor, guia espiritual realmente esclarecido da luz que vá interferir no nosso livre-arbítrio. Isso não existe. Existe sim a recomendação, a orientação. Lembra da historinha que eu sempre conto? Quando eu era criança, muito bonzinho, né, para não dizer o contrário, jogaram minha camisa na placa de não jogue lixo. Eu subi na placa, peguei a camisa e olhei para baixo, tinha uma graminha. Aí uma voz no meu ouvido lá dentro: não pula. Eu falei: não pula, baixinho. E pulei. Um prego entrou no meu calcanhar. Ficou terrível. Percebe? Não pula. Eu pulei. E quantas vezes um amigo fala: pô, acho que faz isso, procura fazer isso. Às vezes uma pessoa que está sendo orientada pelos bons espíritos. Um professor, um pai, uma mãe que já tem mais experiência, a gente ignora. Tá velho, tá ultrapassado, que nada, isso não vai acontecer. E a gente vê que realmente aquilo aconteceu. Poxa, por que eu não dei ouvido à minha mãe? Por que eu não dei ouvido ao meu amigo? Então, não é que a gente vá ser teleguiado por alguém o tempo todo, não é isso. É o livre-arbítrio, faz parte do caminho. Os espíritos também nos dizem tudo, como não dissera Kardec, como não dizem tudo. Senão, na primeira caso de Covid, aí na pandemia, teria tido a vacina em uma semana, um remédio. Não é assim. Nós temos que colocar isso aqui para funcionar, a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio. Mas a intuição vem, a diretriz, a orientação. Agora, de uma forma às vezes sutil, às vezes de uma forma muito clara. Agora, cabe a nós o quê? O livre-arbítrio. Então, é importante entender isso. Que a vida é um momento físico-material que nós estamos passando por experiências, mas que todos nós aqui, todos os senhores aí na rede, somos criaturas espirituais. Então o Espiritismo, ele nos afirma e nos prova, através dos estudos, da sua filosofia maravilhosa, que o Espírito é uma realidade e que todos nós somos espíritos encarnados. Então, viva a vida, aproveite, tendo disciplina, mas guarde o teu tesouro, onde as traças, os ladrões e a ferrugem não corroem, não roubam, não estragam. Que tesouro é esse? É o conhecimento que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos aprendendo, e as boas ações, a caridade. Caridade em amplo aspecto. Caridade não é só dar o pão para quem chegou do teu lado, não, um prato de comida, uma roupa, não. É a palavra, é a bronca na hora certa, de uma forma firme, porém doce, amiga. Não é? É o conselho,
é fazer algo por alguém que está precisando. Tem inúmeros, é olhar o meio ambiente, é ajudar uma criança. Então existem inúmeras possibilidades. O conhecimento e a prática do bem. Esse é o tesouro que Jesus nos diz. Para que quando nós regressarmos à pátria espiritual, a gente tenha um destino muito diferente de André Luiz. A gente não se encontra naquela zona ali perdido, sem auto se reconhecer, não. Então o estudo do Espiritismo ele nos ajuda muito. Nos identificarmos como esse ser espiritual aqui, que temporariamente estamos presos. E esse estudo é libertador, porque nós entendemos que o papai que desencarnou, a mamãe, o filhinho, a filhinha, o amigo, o conhecido, o titio, o vovô, ela continua vivo. Como Eurípides Barçanufo dizia, e está lá no túmulo dele: vivi, vivo e sempre viverei. Porque quem anima o corpo é o espírito, não é o contrário. Tanto é que uma pessoa que acaba de desencarnar, eu já tive a oportunidade de chegar num momento que 2 pessoas haviam desencarnado em fração de minutos, assim, não tinha nem 5 minutos de desencarnado. Eu fui chamado e cheguei ali, e é impressionante como o corpo já modifica totalmente. Por quê? Porque o passarinho fugiu da gaiola. Então quem traz vida para o corpo é o espírito imortal. Essa é a verdadeira vida. Porém, necessário valorizar isso aqui. Cada momento da nossa vida. Valorize a vida, respeite a vida, mas viva. Viva bacana. Vai para a praia, vai passear, vai para o centro espírita, estuda, trabalha, seja responsável com a família. Essa é a proposta na nossa existência. Por isso, queridos irmãos, agradeço imensamente a atenção de todos e peço que os espíritos da luz, trabalhadores do Senhor, envolvam-nos a todos. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, de equilíbrio e a certeza de que tudo passa. Tudo passa e a vida sempre segue e seguirá o seu rumo, em direção à luz, em direção à autoiluminação. Muita paz a todos, graças a Deus.